E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse sabadão, dia 5/7, onde vamos ter não só aí os outros dois jogos das quartas de finais do Super Mundial de Clubes para definir os semifinalistas, finalizar, né? Porque vamos ter a definição na sexta e no sábado, mas também trazendo vários outros jogos aí da temporada europeia dos países do frio, né? Os países mais nórdicos que estão rodando aí sua temporada nessa época, nesse exato momento aí. Cara, primeiro jogo que eu trago é às 9 da manhã, cara, vamos ter Hankan contra o time do Bram. Cara, não é um jogo muito simples, o time do Bram vem de uma derrota agora contra o Bodoglin, mas tinha 3 vitórias, é um time que eu considero bom, tá aqui em segundo colocado, apesar que a gente tem que considerar que o Bodo tem as partidas a menos, mas é um time aqui no mínimo top 4, top 5, tá fazendo uma campanha boa. Vai pegar o time do Rancão, um time que subiu, acho que tá com uma ou duas temporadas, que vem com a temporada da média, tem 2 vitórias dentro de casa, conseguiu uma vitória boa em cima do Mod, outra em cima do Christian Sand aqui, que é um time médio, aí perde pro Vic, perde pro Tronslo, empata com o Oslo. Cara, eu acho que é aquele tipo de jogo entre time um médio para ruim contra um médio para bom. Só que o Bran tá fora de casa. Se fosse dentro de casa, seria um jogo muito forte pro Lei. Como tá fora, eu acho que é um jogo ainda assim interessante. O meu principal medo nesse jogo, nesse tipo de jogo, é porque tende a ser um jogo muito aberto. O Bran não se mostrou um time ainda tão dominador, mas acredito que pode ser sim um jogo interessante para buscar algo a favor do Bran. Pode ser que o Bran tenha pequenos momentos, lapsos aí de padrão. Então, acho que é um jogo que vale a pena acompanhar. Pode dar um padrão aqui, mas está de longe de ser aquele jogo, pá, que jogo ótimo para padrão. Eu acho que é aquele tipo de jogo que, se você tá sem nada para fazer, pode valer a pena dar uma olhada. Também acho que é um jogo com a tendência boa para over. Ambos times estão com as médias muito altas de gols, 3,40 aqui, a média dos dois times, cara. Então são médias absurdas. Eu não acredito que essa média vai se sustentar. Acho que os times tendem a puxar um pouco para baixo essa média, mas ainda assim acredito em pelo menos 2 ou 3 gols aqui nesse jogo. Tem sido times bem overs, tanto tomam como fazem bastante gol. Próximo jogo que eu trago aqui vai ser o sexto contra o quarto, vai ser o Gais contra o time do Malmo, cara. O time do Malmo é um time muito bom na Suécia, é aquele time que a gente sempre costuma ver ali entre as cabeças. Esse ano não começou a temporada tão bem, principalmente fora de casa. Aqui, ó, vem com 2 empates, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Tem decepcionado um pouco e vai pegar o time do Gais, que é um time que começou bem a temporada, mas dentro de casa também não se destacou tanto ainda. O mercado tá dando um jogo bem parelho, cara, e eu acho isso estranho, apesar do time do Gás estar fazendo uma grande temporada. Eu quero ver muito a escalação desse jogo, mas acredito que o time do Malmo é superior e apesar de não estar conseguindo bons resultados, de realmente tá mal, eu vi vários jogos do Malmo e eles jogam bem os primeiros tempos, realmente muitos jogos saem vencendo e depois entregam o resultado. Se a gente olha que os primeiros tempos do Malmo são muito bons, nenhum jogo ele saiu perdendo, 4 ele saiu ganhando e 3 ele empatou. E quando vai para o segundo tempo, ele acaba entregando os jogos que estavam empatados, entregando os jogos que estavam vencendo. E quando a gente olha o time do Gás, não muda muito do primeiro para o segundo tempo. Então, o que é que eu acredito? Podemos ter um lay Gás aqui, podemos ter uma correção boa nessa odd do Gás, essa odd me parece ter muito valor, só que para isso, primeiro, eu quero ver uma escalação boa do Malmo. E, cara, eu gosto até desse Malmo empate anula. Esse Malmo empate anula me chama muita atenção a Panther. Vou esperar a escalação, quero ver as informações mais perto. Pode ser que o Malmo esteja poupando, pois terça-feira ele vai jogar a pré-Champions. Eu acho que o mercado tá com essa especulação do Malmo um pouco reserva aqui. Terça ele já joga a pré-Champions para tentar se classificar para a Champions League e isso pode estar afetando esse jogo. Então, pré-live aqui não tem como se posicionar em nada. No live, caso venha titular, pode ser interessante. Essa pré-Champions também pode prejudicar demais o Malmo e fazer com que esse jogo fique muito complicado. Ou também, se o Malmo vem muito reserva, pode se tornar até um lei Malmo, porque o time do Gás também não é um time que está jogando mal. Então, cara, é um jogo totalmente aberto que a gente vai ter que esperar ali o pré-live mesmo, ali uma horinha antes do jogo, para ter as informações finais e poder estar se posicionando. Caso eu faça alguma entrada a Panther, eu vou estar mandando no canal de Panther. Caso eu faça alguma entrada no live, eu vou estar tentando mandar também no meu canal do Telegram. Então é importante você estar seguindo tudo.
Próximo jogo a gente vai ter o Worcester contra o Midtjylland, cara. Outro jogo bem interessante. O time do Worcester vem muito mal, cara. 2 empates, 3 derrotas. Um time que tem deixado bastante a desejar. E vai pegar o time do Midtjylland, cara, que tem sido um dos melhores dentro de casa. Um time que sai muito vencendo, que começa com muita intensidade, que tem dado alguns padrões. Então acho que é um jogo muito interessante. Talvez aqui desse da manhã o melhor jogo para um lay, uma odd boa. Então esse lay Worcester me parece realmente ser muito bom. O time do Worcester tem tido como sua principal arma as bolas paradas, é onde tem feito mais gol. O time do Midtjylland também é bom na bola parada. Então o que eu falo para esse jogo? Se tu tá nesse lay Worcester, tem canto para eles, cara, foge, sai. Porque aqui as estatísticas estão mostrando que não vale a pena ficar. E caso tu queira comprar, tu pode comprar tanto a do Midtjylland quanto a do Worcester. A do Worcester eu pelo menos veria uma ou duas para ver se realmente tá indo bem aqui nessas bolas. Mas as estatísticas deles estão muito, muito boas nesse quesito. Próximo jogo a gente vai ter o Viking aqui da Noruega, 11. Um time que começou muito bem. Vai pegar aqui o Strømsgodset, cara, que é um time que tá meio mal fora de casa. O Viking realmente é um time muito forte. O único cuidado é que o time do Viking, do jeito que ele é um time muito over, que tá fazendo bastante gol, que vai para cima, ele também deixa muito espaço. A gente vê que a média de gol dele tomada é bem alta. O adversário tem uma média de gol feito boas, mas também toma muito gol. Então a gente tem que tomar sempre cuidado. Tem tudo para ser um jogo muito over, mas também um jogo para o Viking. Então eu estou muito interessado aqui, já está na minha análise. Esse Laser A1 me parece ser muito bom aqui, pode dar uma boa oportunidade, como também esse Lay Strømsgodset aqui. Outro fator muito bom que pode ser interessante são as remontadas do lado do Viking. A gente vê que ele é um time que nem sempre sai vencendo. Muitas vezes ele sai perdendo. A média dele de gol feito para gol tomado está praticamente igual. E o time do Strømsgodset também tem uma média até considerada boa de marcar primeiro mesmo fora de casa. Então muito cuidado com esse Lay Zebra. Exija um bom padrão para estar se posicionando. E caso o Viking saia perdendo, fica de olho porque ele é um time bem remontador. Próximo jogo a gente vai ter o time do Hammarby, cara, outro time que está fazendo uma campanha muito boa, um time que faz aqui, teve esse início de temporada um pouco mais feio de sair perdendo, mas conseguiu buscar os resultados, já vem de alguns jogos um pouco melhores aí nos últimos jogos, e vai pegar um time muito fraco, cara, que é o time do Van Armo. O time do Van Armo começou a temporada muito mal, para mim é um dos times que vai disputar aí o rebaixamento. Fora de casa tem ido muito mal, média de gol feita baixa, média de gol tomada alta. Tudo para ser um jogo pro Hammarby. Outro jogo que para mim me interessa é o 0-1, acho muito interessante. Não acho que vai ser um jogo tão over como outros que eu comentei aqui, tipo do Viking, mas acho que tem um jogo para ser tudo para ser um bom Lay Zebra aí, um bom jogo pro Lay Van Armo. Esse aqui é um jogo que vai ser um pouquinho antes já do Mundial, então acho que vai ser um jogo bem legal também para se acompanhar. Cara, a gente tem uma manhã bem movimentada aqui, começando às 9 para as 10, eu acho que vale a pena trabalhar, acho que tem boas oportunidades para gols e boas oportunidades também para métodos de Lay Zebra e bola parada nesse quesito. Próximo jogo que eu trago para a gente, 1h da tarde, vamos ter aí a primeira quarta de final do dia, PSG e Bayern, cara, 2 gigantes europeus. O PSG vem com um certo favoritismo, acho que muito pela campanha recente, de Champions League, campeão, jogando muito bem, jogadores principais voltando, Dembélé voltou a ganhar um tempinho de jogo, deve vir forte para esse confronto, Barcola, como os outros também jogando, então acho que vai ser um confronto bem legal de se ver. Cara, eu não acho que o Bayern seja essa zebra tão grande nesse jogo, acho que o mercado está acertando muito bem, acho que o Bayern vem muito forte, no Mundial em si o Bayern para mim jogou até melhor que o PSG, e teve adversários mais tranquilos também, mas ainda assim o PSG falhou ali contra o Botafogo. O PSG talvez tenha um desgaste um pouco maior do que o do Bayern, eu acho, na questão de rodagem do elenco. Querendo ou não, o finalzinho da temporada ali, o Bayern já tinha saído da Champions, o Bayern já estava fora da Copa lá da Alemanha, já estava praticamente com o campeonato na mão, então teve esse descansinho no final da temporada, já o PSG já teve bem mais intensidade. O Bayern vem com um time muito bom, fez um jogo muito bom contra o Flamengo. E, cara, um jogo com uma tendência muito forte de gols, um jogo muito, muito difícil para se trabalhar o match odds. Cara, aqui qualquer lado pode sair vencendo, duas equipes extremamente agressivas e duas equipes que têm uns
pontos fracos parecidos. Duas equipes que gostam de ter a bola, que gostam de jogar com intensidade, que gostam de marcar alto, que gostam de fazer gol, mas que tem ali sua principal fraqueza a zaga, os contra-ataques rápidos. Então vai depender muito de como eles vão botar a intensidade deles no jogo. Se ambos times botarem 100% de intensidade, 100% de ataque, vou pra cima, cara, vai ser um jogo muito aberto, muita loucura. Pelo calor, pelo tudo que tá mostrando nesse Mundial, não acredito nisso o jogo todo. Acho que vai ter momentos de intensidade e momentos que o jogo vai dar uma esfriada. Esse calor tá deixando os jogos com essa tendência. Acho que vai ser um jogo que, enquanto tiver 0-0, as equipes vão se estudar bastante, mas depois que sair os gols, aí tem a tendência do jogo abrir um pouco mais, né? É muito importante a gente ver essa questão do calor. No quesito bola aérea, cara, ambos os times são muito fortes, mas eu vejo o time do Bayern um pouco melhor, um pouco mais completo, um pouco mais forte nesse quesito e pode tentar explorar isso contra o time do PSG. Acho que é um dos pontos aí mais favoráveis para o Bayern. O resto, o PSG está muito encaixado e muito forte nesse confronto. Acho que é um confronto muito difícil, cara. Eu não consigo imaginar nada aqui para fazer pré-live nesse confronto. E é muito live, muita leitura. Eu acho que pode ter uma correção boa do PSG aqui nessa odd, caso o PSG comece mal, né? Mas também é muito perigoso, cara. Aqui, cara, é aquele tipo de jogo que deve ser top para assistir, mas para se trabalhar no trade deve ser muito, muito difícil. 2 horas da tarde vamos ter aqui também a final da Supercopa da Romênia, onde vamos ter Steaua de Bucareste contra a Universidade de Cluj. Steaua de Bucareste vem um pouco favorito para esse confronto, cara. É um confronto que... Cara, essa Supercopa não sei se vale tanto. Para mim o Steaua jogou muito melhor os últimos confrontos, mas o mercado não tá dando favoritismo tão grande para ele. Eu acho que é um jogo para leitura. Acho que é um jogo interessante também para a gente se acompanhar ali. Vai estar junto com o segundo tempo do PSG. Não custa nada ver, olhar. Tem que ver como vai estar o delay, a liquidez desse jogo. E para mim, tudo mostra ser um jogo pro Lei Cluj. Isso eu tô levando muito em base o final da temporada passada. Eu tenho que ver os reforços, as mudanças no time, porque a gente tem aí mais de um mês desses jogos parados, esses times parados. Vão estar voltando aí, é praticamente um jogo de pré-temporada, então o ritmo do time deve estar muito diferente, o tempo de bola, esses times devem estar numa qualidade bem pior do que terminaram a temporada, com mudanças, então é complicado falar desse jogo. Acho que é um jogo que eu vou olhar, mas não tenho muitas expectativas e vou levar muito em consideração o live, mas vai estar dentro do meu planejamento. 15 horas, para mim, um jogo muito interessante, Bodoglin contra o Kristiansand. Cara, o Kristiansand é um time que tem começado muito mal a temporada, apesar de ter conseguido uma baita vitória em cima do Rosenborg, cara. Essa vitória que me surpreendeu muito em cima do Rosenborg. É um time que eu considero médio para ruim, apesar de estar aqui em nono. E o Bodoglin, para mim, é um dos times fortes, um dos times que vai disputar o título. O Bodoglin que tem feito jogos bons, jogos ruins, depende muito da sua intensidade, mas tem jogado muito bem os últimos jogos. Eu acredito que é um jogo para o Lei 1-0 aqui, e também para tentar buscar esse Lei Kristiansand, para tentar ficar a favor do time do Bodo, que é um time muito forte, de uma bola aérea muito boa também. 17 horas vamos ter o confronto entre Real Madrid e Dortmund. Cara, o Dortmund que foi um time muito bom para minha Panther, né? Contra o Monterrey, acabou que muitas das minhas entradas bateram lá. Quem tá no canal Panther viu, mas... Cara, não jogou do jeito que eu esperava. Eu esperava um Dortmund dominante, um Dortmund forte, e eu acho que foi um Dortmund que ganhou 100% pela sua qualidade, e não pelo seu futebol mesmo, não por conseguir realmente mostrar intensidade. Já o Real Madrid ganhou da Juve jogando um pouco melhor, mas também não fez um futebol tão vistoso. Eu acho que a Juve vinha melhor do que o Dortmund, então acho que vai ser um jogo teoricamente mais tranquilo para o Real Madrid, e um jogo que o Dortmund sabe que se não se esforçar, se não der tudo de si, vai ser um jogo muito difícil. O Real que vem com muitos desfalques no ataque, mas agora o Mbappé já jogou o último jogo, a gente viu que ele tá sem ritmo nenhum de jogo, então quero ver se esses poucos minutos que ele teve contra a Juve já vão ser o suficientes para ele melhorar, para ele se entrosar na equipe. Eu acredito que não vejo grande jogo dele, mas é muito importante ele estar, cara. Ele é um cara que chama muita marcação, que faz muita diferença no ataque. Então acho que o Real Madrid deve começar com ele jogando. Acho que é um jogo para tentar achar esse Lei Dortmund, mas para isso a gente vai precisar que o Real
jogue tentando dominar o jogo. O Real que jogou praticamente todos os jogos, deixando seu adversário vir para cima, tentando abrir espaço no jogo e pouquíssimas vezes dominou a partida. Então eu vejo dois times que vão marcar mais atrás, não vão pressionar tanto pelo estilo. Isso dificulta muito o padrão. Não sei se vai ser um jogo tão over. Os jogos recentes do Real não tem sido tão over assim, tem sido poucos gols. E o do Dortmund, cara, ele fica muito dependente ali do Guirassy, de 2, 3 jogadores fazer as jogadas. Não é um time que tá conseguindo jogar bem. Eu realmente não gostei do jogo do Dortmund, apesar de ter sido bom, ter batido as entradas da Panther. Eu não achei que ele mostrou a intensidade que eu queria. Eu acho que jogando num nível Real Madrid vai ter muita dificuldade. Espero mesmo que o Real dê um padrão, porque eu acho que vai ser bem superior. Cara, talvez o confronto mais disparelho das quartas de finais seja esse Real e Dortmund. PSG e Bayern, para mim, qualquer um pode passar. A gente tem Flu e Al Hilal também, qualquer um pode passar. Aí a gente tem o outro Chelsea e Palmeiras. Eu me surpreenderia muito mais esse Dortmund passar em cima do Real Madrid por tudo que o Dortmund apresentou do que o Palmeiras passar pelo Chelsea. Então, para mim, talvez o confronto mais disparelho, mas pelo estilo das equipes, não sei se eu consigo enxergar um padrão tão fácil aqui. Eu acho que agora, nesse Mundial de Clubes, cara, padrões para lei vão ser muito complicados. E para fechar o dia, 7h30 da noite, para quem quiser trabalhar, vamos ter Avaí, cara, um time que melhorou bastante os últimos jogos, tá aqui no G4, tá tentando se manter nas melhores posições. Não fez a campanha mais vistosa do mundo dentro de casa, mas também não tá com a campanha ruim. E vai pegar o time do Paysandu, cara, que subiu, mas que tá ali numa situação ruim, 19º, tá tendo dificuldade. Fora de casa tá muito mal, somente uma vitória, 2 empates. Acho que é um jogo bem importante pro Avaí, um jogo que o Avaí sabe que precisa buscar a vitória, sabe que é importante vencer, então eu tô confiante que pode dar um padrão aqui de lei Paysandu. Quando a gente olha aqui nos estilos de gol, o time do Paysandu teve bastante dificuldade na bola aérea, mas o Avaí também não tem se destacado tanto nesse quesito. Então, não sei se vale a pena comprar, mas vale a pena a gente ficar de olho aqui nesse quesito. O Paysandu também fez 2 gols de escanteio e o Avaí tomou 3, então acho que não vale a pena pagar as bolas paradas do Paysandu caso você esteja no lei. Pessoal, essa foi a análise desse sábado, espero que tenha conseguido ajudar vocês, trouxe bastante jogo, tentei fazer uma análise bem completa, então quero agradecer a presença de todo mundo, salve, abraço, segue o canal, deixa seu like, tamo junto.